Pegue a sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos continuar o nosso assunto. Hoje nós falaremos e encerraremos também. Obviamente que a gente não vai esgotar o assunto, mas a gente vai encerrar hoje a nossa fala sobre o anticristo. Começamos a falar domingo passado, falamos sobre a sucessão dos reinos até chegar ao anticristo, sempre representado nas visões de Daniel e no sonho do rei Nabucodonosor. Amém, irmãos? Quantos estavam aqui domingo passado? Glória a Deus. Lembra dos 4 animais? Sim ou não? Quais são os 4 animais? Leão representa a Babilônia. Amém? O urso representa os medos e os persas, né? De Ciro, o grande. O leopardo representa a Grécia de Alexandre o Grande. Amém, irmãos? E a besta fera, que é o Império Romano, mas também vai se transformar no reino mais perverso que vai habitar sobre a terra, que é o governo do anticristo. E ele vai governar por 7 anos. Os irmãos estão aí? Então vamos lá. Nós aprendemos domingo passado sobre a sucessão dos reinos, e hoje vamos aprender um pouco das características desse homem que está para se manifestar e que vai fazer assim um estardalhaço em toda a terra. Amém, irmãos? Quando você ouvir artistas, influenciadores, não só nacionais, mas mundiais, autoridades religiosas, autoridades civil, clamando por um líder mundial, e aquilo que eles chamam de nova ordem mundial, fique atento, porque essa nova ordem mundial e esse novo líder mundial que está por se levantar, esse já é o anticristo. Amém, irmãos? O que significa nova ordem mundial? Porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam que nova ordem mundial é a coisa dos Illuminatis, né? Tem lá os Illuminati, pastor, tem lá o olho que tudo vê. Eu acho que a gente não deveria levar para o lado tão místico da coisa. Mas a nova ordem mundial, o que significa isso? Uma nova organização mundial. O mundo será organizado, ordenado de uma nova forma. Os irmãos estão aí? Vai haver uma nova forma de organização do mundo. O mundo não vai ficar organizado como ele está hoje. A isso nós chamamos nova ordem ou nova ordenação, organização mundial. Os irmãos estão aí? Os tempos serão mudados. Bom, estou pregando já, né? Não, nem li o texto ainda. Vou ler o texto, depois eu prego. Amém? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso de número 12. E depois o pastor vai comentando, como de costume. Amém? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do... Diga, o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Observe, o Senhor trouxe luz para mim acerca dessa passagem, dessa parte. Por que ele se levanta contra tudo que se chama Deus? O anticristo, quando ele estiver na terra, ele não vai apenas dizer que Deus não é Deus. Ele vai dizer que qualquer Deus não é Deus. Os irmãos estão aí?
Então ele vai dizer que o Deus de Israel não é Deus, ele vai dizer também que o Deus dos muçulmanos, o Alá, também não é Deus, ele vai dizer que o Deus lá dos africanos e das religiões afros também não é Deus, ele vai dizer que o Deus dos católicos também não é Deus, ou seja, tudo que se chama Deus na terra, ele vai se levantar contra. Os irmãos estão aí? Continuando, observe. Ou se adora, né? Tudo que se chama Deus ou se adora. Tudo que é objeto de adoração, ele também vai se levantar contra. Continuando. De sorte que se assentará como Deus, diga como Deus, no templo de Deus, diga no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aonde ele vai se assentar? No templo. Aonde fica o templo? Em Jerusalém, em Israel. Amém, irmãos? Pastor, por que Israel é tão visado pelo mundo inteiro? Você liga a televisão, tem uma notícia de Israel. Você liga a TV, parece que todos os olhos do mundo inteiro estão voltados para Israel. Se você for ver o país de Israel, é uma nação muito pequena, muito menor que o nosso estado de Santa Catarina. O país inteiro. Porém, os olhos de todo mundo estão voltados para lá, porque o mundo inteiro sabe que é de lá que vai sair o fim da história. O anticristo vai governar a partir de Jerusalém, porque ele não será apenas um governante na terra, ele vai se auto-intitular Deus. Os irmãos estão aí? E para ele ser Deus, ele precisa se assentar no templo de Deus. E ele vai dizer, eu sou Deus, com um detalhe, irmão, esse homem vai ter muito poder. E inclusive, ele vai ser morto e vai ressuscitar. Os irmãos estão aí? Vai ser muito fácil de acreditar nele, para quem não conhece a palavra. Pensa alguém que foi morto e ressuscitou, e tem poder para fazer todo tipo de sinais e prodígios. Está assentado no templo de Deus e diz que é Deus. Os irmãos estão aí? Ele vai enganar muita gente. Vamos lá, vamos por parte. Continuando. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém. Diga, o que o detém. E diga assim, existe algo que o detém. Agora. Mas olha o que vai acontecer. Para que a seu próprio tempo seja... Por que ele não se manifestou ainda? Presta atenção. Porque não é o tempo e porque existe um que o detém. Amém, irmãos? Continuando, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Aquilo que o detém agora vai ser tirado. E quando isso que o detém for tirado da terra, então ele vai se manifestar. Os irmãos estão aí? Conseguiram pegar a ideia? 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus Cristo voltar, Jesus vai aniquilá-lo. Verso 9. Esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele vai fazer sinais, milagres, prodígios. Ele vai enganar com facilidade as pessoas. Observe, verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que acreditem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, observe, deixa eu só localizar você na história. Nós estamos vivendo exatamente agora, como igreja, um período que nós conhecemos como período da graça. O que é o período da graça, pastor?
É o período que Deus reservou para a salvação dos gentios. Antes de Jesus Cristo ressuscitar na cruz, a salvação, ser povo de Deus, era uma prerrogativa exclusiva dos judeus. Quem não era judeu não tinha acesso a Deus, não tinha acesso a Deus, muito menos ao Pai, porque antes de Jesus Cristo ninguém era chamado de filho de Deus. Só os judeus tinham acesso a Deus, porque eles eram os servos de Deus. Os irmãos estão aí? Você vai ver uma passagem na Bíblia, no capítulo 15 de Mateus, não precisa abrir sua Bíblia, se eu não estiver enganado, do verso 22 em diante, ou algo assim. Você vai ver uma passagem na Bíblia, da mulher Sirofenícia, que veio atrás de Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que Jesus responde para ela? Palavra nenhuma. Os discípulos então ficam envergonhados, porque a mulher vem gritando e ele não responde, e dizem, Jesus, então despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. E segundo os historiadores, ela ficou 3 dias gritando atrás de Jesus. E Jesus não respondeu palavra nenhuma. Jesus nem sequer deu bola para ela. E Jesus então diz aos discípulos, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para Israel. Ela é Sirofenícia, ela é grega. Ou seja, eu não posso atendê-la porque ela não faz parte de Israel. Isso até a morte e a ressurreição de Cristo. Os irmãos estão aí? Quem que era o povo de Deus? Israel, os judeus. E o restante da turma? Está todo mundo enrolado, irmãos. Amém? Os judeus negaram a Cristo, não aceitaram a Jesus como Senhor, como diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quando os judeus não recebem a Cristo, então abre-se oportunidade para aqueles que nós conhecemos como gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, amém? Inclusive nós brasileiros. E esse período de salvação dos gentios, nós chamamos de período da graça. Os irmãos estão aí? Por que período da graça? Porque nesse período, Deus está salvando gratuitamente todos aqueles que creem no seu Filho. Os irmãos estão aí? Diga assim, salvação de graça para aqueles que creem. Se você crer no Senhor com o seu coração e confessar com a sua boca, então serás salvo. Efésios 2:8, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Os irmãos estão aí? Pastor, quanto tempo vai durar o período da graça? Aqui que está, nós estamos chegando no final do período da graça. E o que é que vai marcar o fim do período da graça? Um advento que nós conhecemos popularmente como arrebatamento. Mas eu acredito e assim ensino que a palavra melhor colocada seria rapto. Por quê? Porque alguns crentes serão raptados da terra, serão tirados da terra. Os irmãos estão aí? Preciso que você preste muita atenção. Está prestando atenção? O texto que nós lemos aqui fala que o mistério da injustiça, ou seja, o espírito do anticristo, já opera na terra. Amém? Os irmãos estão aí? O anticristo já se manifestou? Ainda não, mas o espírito dele já opera. Os irmãos estão aí? Amém. Preste atenção. Pastor, e por que ele não se manifestou ainda? Porque a Bíblia diz que existe um que o detém. Popularmente, na maioria dos livros de teologia, você vai ler que aquele que o detém é o Espírito Santo. Amém? Eu, particularmente, não concordo. Por quê?
Porque a Bíblia diz que esse que o detém será tirado da terra. E o Espírito Santo, preste atenção, não vai ser tirado da terra. Amém? Você não vai encontrar um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Esse texto não existe. Pastor, então da onde que vem a ideia de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Desse texto aqui. Olha o que eles leram, presta atenção. Verso de número 7. Os irmãos estão aí? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja... Eles leram isso aqui e interpretaram o quê? Que o Espírito Santo que é o que detém o anticristo e que ele vai ser tirado da terra. Mas o texto não diz que é o Espírito Santo. Os irmãos estão aí? E olha para mim, o Espírito Santo não pode ser tirado da terra, enquanto aqui houver crente. Quantos estão aí? Por quê? Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação. Se você estiver na terra e você for salvo, enquanto você estiver na terra, o Espírito Santo ali está, porque ele habita, ele mora dentro de você e ele não pode sair, porque ele é o selo da tua salvação. Os irmãos estão aí? Pastor, e aqui a gente vai começar a engrossar o caldo, amém, irmãos? Você vai dar conta? Você é crente, né? Aleluia. Pastor, então, o que é que o detém? Eu vou falar agora e nas próximas palavras é que eu vou explicar mais com detalhe isso aqui. Amém, irmãos? O que o detém hoje é o que o livro de Apocalipse, no capítulo 12, chama de o filho varão. Os irmãos estão aí? A mulher deu à luz. Nós vamos ter que ler o texto, né? Abre lá sua Bíblia em Apocalipse 12. Verso de número 5. Os irmãos estão aí? E deu à luz um filho homem, um filho varão em algumas traduções, um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Diga assim, um filho homem que vai reger, governar as nações com vara de ferro. Os irmãos estão aí? A mulher deu à luz ao quê? A um filho homem. Os irmãos estão aí? Os irmãos estão todos animados? Diga, filho homem. Diga, filho homem. O que esse filho homem vai fazer? Vai reger as... Com o quê? Então diga assim, o filho homem vai reger as nações com vara de ferro. Amém? Pastor, quem é esse filho homem? Apocalipse capítulo 2, corre lá. Verso de número 26. Apocalipse capítulo 2, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as, e com vara de ferro as regerá. Quem vencer vai receber o quê? Poder sobre as, para fazer o quê? Para reger com vara. O que o filho homem vai fazer? Então observe, os crentes vencedores e o filho varão é a mesma coisa. Quem é a mulher nessa história? A mulher é a igreja. E de dentro da igreja saem os vencedores, que na tipologia de Apocalipse 12 é chamado de filho varão. Os irmãos estão aí? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Preste atenção. Volte lá, Apocalipse 12. Olha o que vai acontecer com o filho varão. Apocalipse capítulo 12, verso de número 5. Os irmãos estão aí?
E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara, e o seu filho foi arrebatado para o seu. Então o filho é tirado. Amém? Os irmãos estão aí? Quem é que detém hoje a manifestação completa do anticristo? Os crentes vencedores. Diga assim, por quê? Pergunte por quê. Não, você não quer saber, pergunte por quê. Porque eles conhecem a palavra. E conhecendo a palavra, o impedem de se manifestar. Os irmãos estão aí? Porque presta atenção, se ele se manifestar hoje, todos os crentes vencedores que conhecem a palavra vão dizer o quê? Ele é o anticristo. Ele não é o Cristo. Os irmãos estão aí? Agora, quantos crentes você acha que conhece isso? Porque a Bíblia diz que ele vai conseguir enganar até os escolhidos. Porque pensa bem, olha para mim, imagine você. O anticristo, ele não é um monstro, ele é um homem. Detalhe, ele não vai se manifestar como sendo um homem mau. Ele vai se manifestar como sendo um homem bom. E ele vai fazer um tratado de paz, e a Bíblia diz que haverá paz em toda a terra. Consegue entender? Um homem que trouxe paz a toda a terra. Esse homem foi morto, ressuscitou e faz milagre. Os irmãos estão aí? Faz prodígio, faz sinais. Imagine você anunciando aqui em Balneário que vai vir pregar um homem aqui que faz milagres. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, faz chover fogo do céu. Quantas pessoas você acha que iriam assistir? Aí chega lá, o cara faz mesmo. Amém? Porque tem uns na igreja que diz que faz, mas não faz. Amém? Fala que faz. Eu já fui em tanto desses, irmão. Nascer dentro de ouro, parecer dinheiro na conta. Para mim nunca deu certo. Não sei, acho que eu não tenho fé. É assim que eles dizem, você não tem fé. Eu não tenho fé mesmo não, porque nunca deu certo para mim. Mas presta atenção. Esse diz que faz e faz. Quantos crentes você acha que vão crer nele? Por não conhecerem a palavra. Então presta atenção. Hoje não daria para ele se manifestar. Por quê? Porque ele seria denunciado pelos crentes vencedores que guardam a palavra. Mas quando esses crentes vencedores saírem do meio, ou seja, forem tirados da terra, esse é o sinal para ele se manifestar. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Quando isso acontecer, inicia-se uma outra contagem. Encerra-se o período da graça e inicia os 7 anos de grande tribulação. Os irmãos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. Deixa eu mostrar isso. Verso de número 27. E ele firmará aliança. Os irmãos estão aí mesmo? Amém. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Diferente do que nós brasileiros pensamos, a palavra semana na Bíblia nem sempre é usada para dias. A palavra de Deus diz que Deus também conta semana de anos, por exemplo. Quando Deus disse para Moisés que ele deveria contar os anos para libertar os escravos, Deus disse assim, contará 7 semanas de anos. A palavra semana na Bíblia significa 7. Diga, semana. 7. Não 7 dias. 7. Amém? Pode ser 7 dias? Pode. Pode ser 7 anos? Pode também. Os irmãos estão aí? Uma semana aqui não é uma semana de dias. É uma semana de anos. Então são 7 anos. Quantos anos? Ele firmará aliança com muitos por uma. Olha para mim, ele vai fazer uma aliança com toda a terra. Lembra que nós lemos domingo passado dos 10 chifres da besta? Sim ou não?
e aí nascia o chifre pequeno? Lembra disso? Sim ou não? Os 10 chifres são 10 blocos de nações, que quando o chifre pequeno nascer, ou seja, quando o anticristo aparecer, ele vai governar através desses 10 blocos de nações. Não é que os países vão deixar de ter seus governantes, não é isso. Os países continuarão tendo seus governantes, amém, irmãos? Continuarão com os seus presidentes, mas se formará blocos de nações. Esses blocos de nações terá sobre eles um líder que representa todo o bloco de nação, e esse líder estará sendo governado diretamente pelo próprio anticristo, que vai governar toda a terra.